Vamos falar um pouquinho agora dos limites de explosividade. É importante a gente entender isso porque é um dos fatores que o medidor de gás indica, né? Então, quando eu estiver verificando lá o medidor de gás e eu tenho que saber o que está dizendo aquilo ali, então, e um desses fatores é o limite de explosividade. Vamos lá, então primeiramente para a gente ter uma explosão, né, uma explosão é uma combustão, a gente precisa saber o que é necessário para que eu tenha uma combustão, para que eu tenha uma explosão. Então é no mínimo, né, eu preciso no mínimo de 3 fatores, então isso daí a gente aprende lá na terceira série do ensino fundamental, né, acredito eu que seja isso, terceira, quinta série, que é o triângulo do fogo. Para que a gente tenha uma combustão, a gente precisa no mínimo de um combustível, pode ser um sólido, um líquido, um gás, né, uma madeira, uma gasolina ou um gás GLP. A gente precisa de um comburente, que na maioria das vezes será o próprio oxigênio presente na atmosfera, né? E a gente precisa de uma energia de ativação, a gente precisa de um combustor, tá certo? Então, juntando esses 3 fatores, aí sim é possível que a gente tenha uma combustão. Tome muito cuidado porque existem situações onde o comburente não é o oxigênio. Então tem tipos de incêndio que ocorre o fogo sem que tenha oxigênio. Então já são incêndios químicos, né? Já são situações bastante graves e requer um certo cuidado ali, né? E outra coisa que a gente deve prestar atenção, quando a gente fala uma energia de ativação, para eu colocar fogo em alguma coisa, eu não preciso de fato ter uma chama, ter uma fagulha, uma centelha. Então, se a gente começar a aumentar a temperatura de um determinado material, seja ela por irradiação, por exemplo, todo material tem a sua temperatura de ignição, ou seja, pelo fato dele estar quente, ele vai pegar fogo. Então, um exemplo que a gente pode dar a respeito desse calor que ele é irradiado, né? É quando a gente tem um incêndio, seja ele em casa, né, um conjunto habitacional ali, ou em locais onde a gente tem uma aglomeração de casas muito grande. Então, se uma casa, por exemplo, pegar fogo, percebe que o bombeiro, né, ele sempre faz ele molha toda em volta daquele local onde está pegando fogo ali. Então, é justamente para isso, para que a gente não deixe que o entorno daquele incêndio seja irradiado com aquela quantidade de calor e com isso ele venha a pegar fogo de forma automática, digamos assim, né? Tá certo? Então, esses são os 3 fatores mínimos necessários para que ocorra uma combustão. E aí no slide, né, tá previsto oxigênio acima de 13%, obviamente que ocorre incêndio abaixo de 13%, mas daí são situações onde a gente tem uma queima incompleta, né, um incêndio mais abafado, enfim. Mas para que a gente consiga ter uma queima plena, eu preciso ali de no mínimo 13% de oxigênio numa atmosfera normal. E para que ocorra, né, essa combustão, eu obviamente preciso de uma certa proporção de cada componente. Então eu preciso de uma certa quantidade de combustível, uma certa quantidade de comburente para eu ter a combustão. Certo? Então, por conta disso, né, existem as faixas de explosividade ou faixas de inflamabilidade, que a gente tem o limite inferior de explosividade e a gente tem o limite superior de explosividade. Geralmente você vai ver, né, somente a sigla, só a abreviação, que no caso vai ser o LIE, né, que é o limite inferior de explosividade, ou LSE, que é o limite superior de explosividade. Existem literaturas, equipamentos que ao invés da palavra explosividades utilizam a inflamabilidade, que é a mesma coisa, né? Então ali se você ver limite inferior de inflamabilidade é a mesma coisa, tá certo? Então, mas o que é isso, né? Então vamos pegar, por exemplo, o limite inferior de explosividade. O limite inferior de explosividade é quando eu tenho uma concentração de combustível muito baixa para que ocorra uma combustão. Por exemplo, que você está dentro de um quarto, de uma sala qualquer aí, você pega um bujão de gás e abre a válvula desse bujão de gás por 2 segundos, tá? Por um tempo bastante baixo. E deixa, né, aquele gás se espalhar, se homogeneizar com o ar ambiente ali. Depois de uns 3 minutos, você pode tentar acender um palito de fósforo ali que não vai explodir aquele quarto, tá certo? Por quê? Porque a quantidade de combustível dispensada naquele local ela é muito baixa, ou seja, eu não atingi o limite inferior, o limite mínimo
para que ocorra uma combustão. Então esse limite ali, quando a gente tem muito pouco combustível, é chamado de limite inferior de explosividade. E o contrário também é válido, né? Se você está num quarto ali da tua casa, por exemplo, você pega 5 bujões de gás e deixa os 5 abertos dentro desse quarto. Obviamente, se você estiver lá sem nenhum respirador, você vai morrer, né? Que o GLP ele é um gás asfixiante. Mas supondo que você não morresse, né? Tem aqueles 5 bujões de gás soltando gás dentro daquele quarto, abafado, fechado. Vai chegar um ponto que você vai tentar acender um palito de fósforo e também não vai explodir aquele quarto. Por quê? Porque eu estou com um excesso muito grande de combustível. Então, se eu estou com um excesso muito grande de combustível, eu excedi o limite superior de explosividade. Então, os materiais eles só entram em combustão, eles só pegam fogo de acordo com uma certa quantidade de concentração ali em relação ao ar, em relação ao comburente. Tá certo? Então isso daí varia de combustível para combustível. Então um exemplo bem bacana que a gente pode ver isso daqui na prática, né? Essa imagem que está na tela de vocês, ó. Observe que a gente tem um bujão de gás ali com um regulador sem a mangueira, né? E o voluntário ali colocou fogo nesse bujão de gás. Então percebe que o incêndio ele só começa a uns 5, 10 centímetros ali do ponto onde está sendo expelido esse gás. Então, mas por quê, né? Esse fogo não teria que pegar aqui na saída do regulador já, né? Por que esse fogo começa a pegar aqui em cima e não aqui embaixo? É justamente por isso. No momento que eu tenho a saída, né, desse gás direto desse bujão, aqui eu tenho uma concentração muito grande de GLP e não tenho oxigênio. Ou seja, eu ultrapassei o limite superior de explosividade. Então daí não vai pegar fogo. A partir do momento que esse gás, né, desse fluido no estado gasoso, ele se mistura com o ar atmosférico e aí sim eu tenho o gás e tenho o oxigênio e tenho o fogo, aí sim eu tenho a formação do triângulo do fogo. Então aqui é o ponto onde a concentração em relação ao ar atingiu ali a faixa de explosividade. E o contrário também acontece, né? Se eu deixar esse bujão de gás aqui aberto, apagado, né, vazando gás nessa quadra toda aberta aqui, se eu chegar aqui perto desse gol aqui no fundo, né, eu posso tentar colocar fogo que não vai explodir, porque obviamente a quantidade de gás que estará presente no ambiente eu não vou atingir o limite mínimo para que venha a iniciar uma combustão. O mesmo acontece, né, com líquidos inflamáveis. Então o líquido inflamável, você vê que ele não pega fogo dentro do líquido, né? O líquido não pega fogo, o que vai pegar fogo é na parte superior desse combustível. Por quê? À medida que a gente tem aqui o desprendimento de gases desse combustível, ele se mistura com o ar e aí sim eu tenho uma mistura aqui que é possível, né, que seja incendiada. Então se você pegar, vamos supor que isso aqui fosse gasolina, eu viesse com um palito de fósforo aqui, colocasse esse palito dentro dessa gasolina líquida, esse palito ele se manteria íntegro, né? Porque aqui dentro da gasolina não tem combustão, eu não tenho oxigênio para que ocorra uma combustão dentro desse local. Então a gente tem aqui o exemplo, né, de 4 combustíveis, cada qual com a sua faixa de inflamabilidade. Então a gente tem o metano, né, o álcool etílico, o hidrogênio e o acetileno. Então cada um com os seus limites de inflamabilidade ou limite de explosividade. Então o que quer dizer este gráfico? Então aqui, por exemplo, no metano, se eu tiver uma concentração de até 5% de metano em relação ao ar, eu não tenho a explosão, eu não tenho incêndio. Tá? Então de 5 a 15, aí sim eu tenho um incêndio. Tá? Se eu tiver acima de 15% de concentração de metano, também não vou ter um incêndio. Então o incêndio só ocorre dentro da faixa de inflamabilidade ou da faixa de explosividade de cada material. Nesse caso, o metano é de 5 a 15%. Vamos pegar no outro extremo aqui, né? O acetileno. Olha só como o acetileno ele é bem mais perigoso do que o gás metano. Por quê? Porque ele começa a pegar fogo, ele começa a inflamar com 1,5% de concentração e ele só para de inflamar com 82% de concentração. Então a possibilidade de eu encontrar essa concentração aqui, ó, de 1,5% a 82% num ambiente qualquer, ela é muito maior do que do metano, certo? Porque o metano deu 16%, eu estou com excesso de combustível
já é uma mistura rica, eu já excedi o limite superior de explosividade. Então, entendido, né, o que é o limite inferior e o que é o limite superior de explosividade, você vai me perguntar, Thales, o que então o medidor de gás ele verifica, o que ele mede? Então, o medidor de gás, ele te dá uma medição em percentual, então quantos por cento vai estar marcando lá na telinha dele, né? Então, significa o quê? Se está marcando 10% lá de limite de explosividade no medidor, quer dizer que eu atingi 10% do limite inferior de explosividade. Então, ou seja, ele está me falando que eu tenho algum gás aqui no ambiente que se ele ficar mais concentrado, vai chegar um momento que ele vai pegar fogo. Então, o medidor ele verifica o limite inferior, porque esse é o mais perigoso, porque é nesse ponto aqui que muitos gases eles não são percebidos pela gente mesmo. Você pode ter a liberação de um gás inflamável e aquele gás você não está sentindo o cheiro, você não está tendo nenhum sintoma, né? E vai chegar um ponto que ele vai explodir, tá? Então, o medidor verifica quantos por cento do limite inferior de explosividade ele foi atingido. Se chegar a 100% no medidor, significa que eu cheguei a 100% aqui, ó, cheguei na faixa onde começa a pegar fogo, seja qual for, né, o meu combustível.